Queridos irmãos e irmãs, que a paz do Senhor esteja com cada um de vocês neste momento santo de oração. Hoje nos reunimos diante da palavra viva do nosso Deus para meditarmos e orarmos com base no Salmo 64, um salmo profundo, um clamor de Davi por livramento contra inimigos ocultos, contra aqueles que tramam injustiças nas sombras, contra as palavras venenosas lançadas em segredo. Amados e amadas, quantas vezes nós também nos sentimos como Davi, cercados por ataques que não vemos, mas sentimos. Quantas vezes o coração fica pesado porque sabemos que existem pessoas que, mesmo em silêncio, desejam o nosso mal. Talvez você esteja vivendo isso agora. Alguém que trama contra você no trabalho, uma pessoa que fala pelas costas, um inimigo que lança calúnias, fofocas, palavras afiadas como flechas. Talvez a inveja tenha cercado sua vida, sua família, sua casa, e você sente o peso espiritual de batalhas invisíveis. E eu digo a você hoje, não é a sua imaginação. O Salmo 64 revela que existem de fato aqueles que armam ciladas escondidas, que lançam suas palavras como setas de destruição, mas também revela a promessa de que Deus mesmo se levanta para frustrar os planos do inimigo. Aleluia! Por isso, amados, pare tudo agora e fique comigo até o final desta oração. Não se distraia, não saia deste vídeo. Algo poderoso vai acontecer aqui, porque este é um momento de livramento. Esta é uma convocação espiritual, para que o Senhor entre com justiça em nossas vidas. O salmista clama: ouvi, ó Deus, a minha voz na minha oração, preserva a minha vida do temor do inimigo. Salmo 64:1. Ele sabia que só Deus poderia guardar sua alma do medo, da ansiedade, da angústia provocada por ataques ocultos. E é isso que vamos fazer hoje juntos. Clamar, suplicar e confiar que o nosso Deus é fiel para nos guardar, para nos esconder sob suas asas e para transformar toda acusação em testemunho de vitória. Queridos irmãos e irmãs, eu quero falar com você que chegou até aqui cansado, talvez injustiçado, talvez com o coração ferido por palavras cruéis. Eu quero falar com você que sente que há forças escondidas agindo contra a sua vida, roubando sua paz, tentando atrasar seus passos. Essa oração é para você. O Espírito Santo te trouxe até aqui, porque hoje algo será quebrado, revelado e derrotado em nome de Jesus. Não importa quão afiados sejam os dardos lançados contra você, não importa quão escuras sejam as tramas contra a sua vida. A palavra declara que o Senhor Deus ferirá de repente os inimigos, e todos os que o virem tremerão de temor. Salmo 64, 7 e 9. É promessa, é garantia espiritual. Então, respire fundo agora. Coloque diante de Deus tudo aquilo que tem te angustiado. Traga à memória as injustiças, as perseguições, os medos e prepare o coração. Este é o começo de uma caminhada espiritual de libertação. Fique comigo, porque o Deus que ouviu Davi vai ouvir a sua voz hoje também. Meus amados irmãos e irmãs, agora que já abrimos o coração diante de Deus, vamos mergulhar no entendimento espiritual profundo do Salmo 64. Esse salmo é um retrato fiel das batalhas ocultas que muitas vezes enfrentamos. Davi, o salmista, não estava apenas falando de inimigos físicos, ele estava denunciando algo muito maior. As forças espirituais da maldade que atuam através de pessoas, através de palavras, através de ataques invisíveis que tentam roubar nossa paz. O salmo começa assim: ouvi, ó Deus, a minha voz na minha oração, preserva a minha vida do temor do inimigo, esconde-me do secreto conselho dos maus e do tumulto dos que praticam a iniquidade, que afiam as suas línguas como espada e armam por suas flechas palavras amargas. Salmo 64, 1-3. Amados, observem a profundidade desse clamor. Davi sabia que as armas mais perigosas não eram lanças, não eram espadas físicas, mas sim as palavras afiadas como flechas.
Quantas vezes você já sentiu o peso de uma palavra injusta, de uma acusação mentirosa, de uma fofoca que parecia cortar como navalha? Essas palavras são setas inflamadas que vêm do coração daqueles que se levantam contra nós. E a Bíblia confirma isso em Provérbios 18, 21. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Ou seja, as palavras têm poder. E quando são usadas com maldade, podem ferir profundamente a alma. Mas o Salmo não fala apenas das palavras. Ele revela que existem conselhos secretos, planejamentos ocultos, reuniões de maldade onde pessoas se unem para tramar injustiças. Isso, amados, é reflexo do que Paulo também nos ensina em Efésios 6, 12. Pois não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Ou seja, a batalha é muito maior do que aparenta. Não é apenas alguém que não gosta de você. Não é apenas um vizinho invejoso, um colega de trabalho falso ou um parente que fala mal. Existem forças espirituais que usam pessoas como instrumentos para lançar ataques contra a sua vida. Mas há uma boa notícia, meus amados. A mesma palavra que revela a batalha, revela também a vitória. O Salmo segue dizendo: mas Deus atirará sobre eles uma flecha. De repente, ficarão feridos. Salmo 64, 7. Ou seja, o Senhor é justo juiz e Ele mesmo se levanta para defender os seus filhos. Por isso, hoje eu quero convidar você a declarar a sua fé publicamente. Não apenas ouvir esta oração, mas ativar o mundo espiritual com uma palavra de fé. Escreva aqui nos comentários: eu creio, Senhor, ou o Espírito Santo habita aqui. Quando você escreve, você está profetizando, está declarando em voz alta e diante do céu que a sua vida não está nas mãos dos inimigos, mas nas mãos do Deus vivo. Declare isso, meu irmão, minha irmã, escreva com fé. Cada comentário é como uma flecha de luz que desfaz as flechas da maldade. Cada palavra de fé é um escudo levantado contra as acusações do inimigo. Porque, escute bem, se o inimigo trama em segredo, Deus revela em público. Se o inimigo arma ciladas, Deus desmonta diante dos seus olhos. Se o inimigo lança flechas, Deus mesmo envia sua flecha certeira e derrota todo o plano do mal. Hoje, o que estava escondido será revelado. O que foi armado contra você será desfeito. E todos verão que a vitória pertence ao Senhor. Aleluia! Meus amados irmãos e irmãs, agora que já entendemos o poder espiritual por trás do Salmo 64, é hora de entrarmos em oração. Este é o momento de guerra espiritual, o momento em que entregamos tudo diante do altar de Deus e clamamos para que Ele revele, desfaça e destrua todo ataque oculto contra as nossas vidas. Feche os olhos, se puder, respire fundo e diga comigo: Senhor meu Deus, eu me coloco agora diante da Tua presença. Não venho com máscaras, não venho com aparência de força. Venho com o coração nu e a alma aberta. Tu sabes, Senhor, os ataques que tenho enfrentado. Tu sabes o peso que tem me oprimido. Mas hoje, em nome de Jesus, eu clamo pelo Teu livramento. Ó Espírito Santo de Deus, vem agora sobre nós. Desce com poder e fogo. Visita cada coração que ora comigo neste instante. Revela o que está escondido, quebra as correntes invisíveis, destrói as palavras malditas lançadas contra esta pessoa. Tudo aquilo que foi tramado nas sombras, seja em conversas, em invejas, em pensamentos malignos, caia por terra agora, em nome de Jesus. Queridos irmãos e irmãs, o inimigo muitas vezes trabalha no silêncio. Ele age na escuridão, tentando semear confusão, medo e desânimo, mas a palavra nos garante que o nosso Deus é luz, e onde há luz, as trevas não podem permanecer. Por isso, levante agora o seu espírito e diga com fé: Senhor,
entra na minha história com tua luz. Dissipa toda sombra, revela toda mentira, desmascara todo engano. Eu tomo posse da tua proteção. Pai amado, nós te pedimos agora, cobre-nos com teu sangue precioso. Coloca ao nosso redor um escudo de fogo. Que nenhuma palavra maldita prospere, que nenhuma armadilha seja eficaz, que nenhum plano do inimigo avance. Nós declaramos que toda língua que se levantar contra nós em juízo será condenada, conforme a tua palavra em Isaías 54:17. Espírito Santo, toca nos lares agora. Vai onde a discórdia se instalou. Vai onde a inveja se infiltrou. Vai onde o desânimo tem morado. E substitui tudo isso por paz, harmonia e fé. Que as famílias sejam restauradas, que os relacionamentos sejam curados, que o ambiente espiritual seja purificado pelo teu poder. E se há alguém, Senhor, ouvindo esta oração com lágrimas nos olhos, sentindo medo, sentindo-se sozinho, mostra a essa pessoa que ela não está só. Tu és o Deus que ouve o clamor, o Deus que enxuga as lágrimas, o Deus que entra nas batalhas dos teus filhos. Como o Senhor fez com Davi, faz conosco agora, Pai. Frustra os planos dos inimigos e faz com que toda injustiça se transforme em testemunho de glória. Há uma unção sendo derramada agora, há correntes espirituais sendo quebradas. Sinta a presença de Deus aí onde você está. Ele está te cercando, Ele está te fortalecendo, Ele está te escondendo sob suas asas. Declare comigo, eu estou escondido no abrigo do Altíssimo. Nenhum dardo do inimigo me atingirá. O Senhor é o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu defensor. Senhor, em nome de Jesus, abençoa cada pessoa que ora agora. Renova as forças dos cansados, levanta os abatidos, traz paz onde havia tormento. Que esta oração se torne um divisor de águas na vida de cada um. E que a partir de hoje o inimigo perca completamente o acesso à mente, ao lar e à caminhada espiritual dos teus filhos. Glória a ti, Senhor. Hoje declaramos: o mal foi exposto, o medo foi vencido e a tua justiça está sendo estabelecida. Em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos e irmãs, agora chegou o momento de mergulharmos nas palavras sagradas do Salmo 64, verso por verso, deixando que cada linha penetre o coração como espada do Espírito e traga revelação e cura à nossa alma. O Salmo começa dizendo: ouvi, ó Deus, a minha voz na minha oração. Preserva a minha vida do temor do inimigo. Aqui, Davi não pede apenas livramento físico, ele pede proteção emocional. Preserva a minha vida do temor. Ele sabia que o medo é uma das armas mais poderosas do inimigo. O medo paralisa, o medo enfraquece, o medo rouba a fé, e por isso ele clama: Senhor, guarda-me do medo. Oração. Senhor meu Deus, eu oro agora por todos que estão sendo atacados pelo medo. Medo do futuro, medo da solidão, medo da injustiça, medo de perder. Espírito Santo, entra neste coração e substitui o temor pela confiança. Coloca fé onde havia pavor. Enche o espírito desta pessoa de coragem e paz. Declaro, o medo não reinará mais, porque o perfeito amor de Deus lança fora todo o temor. O Salmo continua: esconde-me do secreto conselho dos maus e do tumulto dos que praticam a iniquidade, que afiam as suas línguas como espada e armam por suas flechas palavras amargas. Davi nos mostra que existem conspirações silenciosas, conselhos escondidos, pessoas que falam palavras amargas como flechas venenosas. Mas há um esconderijo onde o mal não pode tocar. É a presença de Deus. Quando Ele nos esconde, nenhuma palavra maldita nos encontra, nenhuma calúnia nos derruba, nenhuma inveja prospera. Oração. Senhor, esconde-nos agora sob Tuas asas. Protege-nos dos conselhos malignos, das conversas destrutivas, dos julgamentos injustos. Toda palavra lançada contra nós, toda fofoca, toda acusação, todo comentário cruel, seja anulado agora, em nome de Jesus.
Que o teu sangue nos cubra e sirva como muralha ao redor da nossa vida. E o salmo prossegue. Para atirarem em oculto ao que é íntegro, disparam de repente contra ele e não temem. Amados, quantas vezes o inimigo ataca sem aviso? Quantas vezes sentimos o golpe de algo que não esperávamos? Mas escute bem, se o inimigo ataca de repente, Deus também age de repente. Assim como ele fere com palavras, o Senhor fere com sua justiça. Quando Davi diz, eles não temem, ele nos lembra que há pessoas que não têm limite, mas nós servimos a um Deus que tem olhos em toda parte. Oração. Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos, entra agora em cada situação de injustiça. Levanta-te como juiz e defensor. Toda emboscada armada contra os teus filhos seja frustrada. Toda cilada montada em segredo seja desfeita. Todo laço oculto seja rompido. Tu és o Deus que vê o escondido. E hoje nós te pedimos, revela, Senhor, o que precisa ser exposto. E então o Salmo declara, mas Deus atirará sobre eles uma flecha, de repente ficarão feridos. Este é o ponto de virada. O mas Deus muda toda a história. Davi reconhece, os inimigos tramam, mas Deus tem a última palavra. Eles falam em oculto, mas Deus age em público. Eles lançam flechas, mas Deus envia uma flecha certeira, a flecha da justiça divina. Oração. Senhor, atira tua flecha agora contra toda obra maligna que foi enviada contra nós. Que toda energia contrária, toda inveja, toda calúnia e toda maldição sejam atingidas pelo teu poder. Que a tua luz destrua toda treva e que o teu fogo consuma toda injustiça. Declaramos que os teus filhos serão protegidos e os planos do mal cairão por terra. E o Salmo conclui, e todos os homens temerão e anunciarão a obra de Deus e entenderão o seu feito. O justo se alegrará no Senhor e confiará nele, e todos os retos de coração se gloriarão. Amados, este é o resultado da batalha espiritual. Quando Deus age, até os que não creem reconhecem que foi Ele quem interveio. Quando a vitória chega, não há explicação humana. É obra do Senhor, e os justos se alegram, os corações retos se fortalecem e a fé se multiplica. Oração final deste capítulo. Senhor, nós te exaltamos. Tu és o Deus que transforma a injustiça em testemunho, ataque em vitória, dor em glória. Faz isso agora, Pai, na vida de cada pessoa que está orando comigo. Que o Salmo 64 se cumpra em nós, que o mal seja frustrado, que o bem prevaleça e que o teu nome seja glorificado. Nós te damos toda a honra, toda a glória e todo o louvor, porque sabemos, a tua justiça nunca falha e o teu amor nunca nos abandona. Em nome de Jesus, amém. Meus amados irmãos e irmãs, agora chegamos ao ponto mais forte desta oração. Este é o momento de guerra espiritual. O momento em que tomamos posse da vitória em Cristo e declaramos com autoridade e fé que nenhuma arma forjada contra nós prosperará. O Salmo 64 nos mostrou que há ataques ocultos, palavras amargas e inimigos escondidos, mas também nos revelou que há um Deus que se levanta com poder para ferir o mal e proteger os justos. Por isso, neste instante, eu quero que você una a sua voz à minha. Onde você estiver, diga, Senhor, hoje eu me levanto em teu nome. Eu me posiciono em fé. Eu rejeito todo o espírito de medo, de inveja, de injustiça, de opressão, de confusão. Eu declaro que a minha vida pertence ao Senhor Jesus e nenhum poder das trevas poderá me tocar. Pai querido, em nome de Jesus, nós nos colocamos agora como guerreiros espirituais diante do teu trono. Tomamos a espada da tua palavra e declaramos guerra contra toda força contrária. Que todo laço de fofoca seja desfeito, que toda calúnia seja apagada, que toda energia maligna enviada contra os teus filhos se dissipe agora como fumaça ao vento. Que toda seta mental, toda palavra de maldição, toda acusação secreta caia por terra e não tenha poder algum.
Senhor, lança agora a tua flecha de justiça, como diz o versículo 7. Mas Deus atirará sobre eles uma flecha. De repente ficarão feridos. Que esta promessa se cumpra hoje. Que o teu agir seja súbito, poderoso e incontestável. Onde havia perseguição, traga livramento. Onde havia vergonha, traga honra. Onde havia queda, traga recomeço. Onde havia escuridão, traga luz. Onde havia silêncio, traga testemunho. Declaro em nome de Jesus que todas as obras das trevas que se levantaram contra a tua igreja, contra famílias, contra ministérios, contra a saúde e contra os sonhos estão sendo destruídas agora pelo fogo do Espírito Santo. Tudo o que foi tramado no oculto está sendo revelado. Toda a armadilha montada está sendo desfeita. Todo inimigo espiritual está sendo confundido. Todo espírito de inveja e acusação está sendo envergonhado diante da glória do Senhor. Meus amados irmãos e irmãs, este é o momento de declarar vitória. Diga com fé: eu sou protegido pelo Deus Altíssimo. Eu sou guardado pela sua mão poderosa. Nenhuma força oculta prevalecerá sobre mim. O Senhor é o meu escudo, o meu refúgio e a minha fortaleza. Nenhum plano do inimigo prosperará, porque o meu Deus luta por mim. O Espírito Santo está te cercando agora com um escudo de luz. Ele está quebrando cadeias que você nem sabia que existiam. Ele está desfazendo laços invisíveis, revertendo situações injustas e colocando em ordem tudo o que estava confuso. Receba pela fé esta palavra: o tempo da opressão acabou. O tempo da acusação terminou. O tempo do medo chegou ao fim. Agora começa o tempo da vitória, da restauração e da alegria no Senhor. Senhor, nós te agradecemos porque és o Deus que peleja nossas guerras. Tu és o mesmo Deus que esteve com Davi, que o livrou das mãos dos inimigos, e és o mesmo que está conosco hoje. Tu conheces os corações sinceros, tu sabes de cada dor e cada afronta, e és tu quem se levanta com autoridade para defender os teus filhos. Hoje, nós profetizamos que o inimigo será confundido, que o mal será exposto, que as mentiras serão anuladas e que a justiça de Deus prevalecerá. E agora, meu irmão, minha irmã, repita com fé esta declaração: eu tomo posse da minha vitória em Cristo Jesus. Nenhuma seta lançada contra mim prosperará, nenhuma maldição me alcançará, nenhuma língua que se levantar contra mim prevalecerá, porque o Senhor é o meu juiz, o meu advogado e o meu defensor. A minha casa é protegida, a minha família é guardada, a minha mente é renovada e a minha alma está segura nas mãos de Deus. Hoje é o dia em que o inimigo perde poder. Hoje é o dia em que a luz vence as trevas. Hoje é o dia em que o justo se alegra no Senhor. Como diz o Salmo 64:10, o justo se alegrará no Senhor e confiará nele, e todos os retos de coração se gloriarão. Esta é a palavra que selamos em fé. Esta é a vitória que declaramos diante do céu e da terra. E agora, antes de encerrarmos este capítulo, eu quero te lembrar: mantenha a sua fé firme. Continue caminhando em oração, continue buscando a presença de Deus, continue declarando vitória, mesmo quando os olhos ainda não veem, porque a vitória já foi decretada no mundo espiritual. O Senhor está lutando por você e o resultado será público, visível e glorioso. E se esta palavra está tocando o seu coração, aproveite este momento e compartilhe esta oração com alguém que precisa de força, de consolo e de justiça do céu. E se ainda não é inscrito, inscreva-se e ative as notificações, porque a cada novo encontro, Deus tem liberado bênçãos, libertações e vitórias sobre este povo de fé. Queridos irmãos e irmãs, chegamos ao final deste poderoso momento de oração e reflexão sobre o Salmo 64. E neste instante de encerramento, quero que você permaneça em espírito de reverência e gratidão. Porque aquilo que o Senhor começou hoje,
Ele vai completar. Nenhuma palavra liberada aqui voltará vazia. Cada clamor, cada lágrima e cada declaração de fé subiram diante do trono do Altíssimo como incenso suave e foram registradas no céu. Agora é o momento de agradecer. Feche os olhos, incline o coração e diga comigo: Senhor meu Deus, eu te agradeço por esta palavra que fortaleceu o meu espírito. Te agradeço porque em meio às batalhas ocultas, o Senhor me mostrou que nunca estive só. Te agradeço porque a tua justiça se levanta sobre mim e a tua luz dissipa toda a escuridão. Obrigado, Senhor, por me esconder no teu abrigo quando as palavras se tornaram flechas e os olhares se transformaram em armas. Hoje eu descanso na certeza de que o Senhor é o meu defensor, o meu protetor e o meu libertador. Pai, eu te agradeço porque sei que esta oração não foi em vão. Algo foi quebrado, algo foi revelado, algo foi restaurado. Mesmo que eu ainda não veja com os olhos naturais, pela fé eu já recebo a vitória. Eu creio que as armadilhas foram desfeitas, que as setas foram neutralizadas e que o inimigo foi envergonhado. O Senhor feriu o mal com a tua flecha e agora a paz reina sobre mim, sobre a minha casa, sobre os meus caminhos. Queridos irmãos e irmãs, o Salmo 64 nos ensina que Deus vê o que está escondido, que Ele age quando ninguém mais pode agir e que Ele transforma o ataque em testemunho. Por isso, não duvide do que o Senhor está fazendo. O que hoje parecia confusão, amanhã será clareza. O que hoje parecia derrota, amanhã será vitória. O que hoje doía, amanhã será lembrado como parte do processo da sua transformação. Permaneça firme, porque o mesmo Deus que defendeu Davi vai continuar defendendo você. O mesmo Deus que o livrou das palavras venenosas, das tramas injustas e dos ataques ocultos é o mesmo que está colocando um muro de proteção espiritual ao seu redor. Você não está desamparado, você não está esquecido, você está nas mãos do Deus Todo-Poderoso e Ele é fiel para cumprir tudo o que prometeu. Antes de encerrarmos, eu quero que você declare esta frase de fé e poder nos comentários. A vitória já é minha em nome de Jesus. Essa declaração é mais do que palavras, é um selo espiritual sobre tudo o que oramos hoje. Quando você escreve isso, você confirma no mundo físico o que Deus já decretou no mundo espiritual, que a vitória é certa, que o livramento já foi liberado e que a justiça divina está agindo a seu favor. E lembre-se, o mover de Deus não termina aqui. Ele continua na sua casa, no seu trabalho, nos seus pensamentos e nos seus sonhos. A presença do Espírito Santo permanece com você. E sempre que sentir o peso do mundo, volte a este momento de oração. Ouça novamente esta palavra e renove a sua fé. Porque cada vez que você se conecta com a palavra de Deus, o céu se move outra vez. Agora eu oro, encerrando este ciclo de vitória. Senhor, nós te agradecemos por cada vida que participou deste momento. Que a tua paz permaneça sobre cada coração. Que o teu Espírito Santo continue operando libertação, cura e restauração. Que a tua presença não se afaste nem por um instante e que todos que oraram conosco hoje sejam marcados por um novo tempo de graça e abundância. Que toda casa que ouviu esta oração seja um lugar de luz e testemunho. Que a alegria do Senhor seja a força dos teus filhos e que esta semente de fé dê frutos de vitória, prosperidade e comunhão. Em nome de Jesus, declaramos: está feito, está consumado e a glória pertence somente ao Senhor. Amados irmãos e irmãs, se esta oração falou ao seu coração, não saia sem deixar sua declaração de fé. Escreva: a vitória já é minha em nome de Jesus. E compartilhe esta oração com alguém que precisa sentir a presença de Deus. Juntos, estamos construindo uma comunidade de fé, esperança e amor. Aqui, cada vídeo é um encontro com o céu, cada palavra é uma semente e cada oração é uma porta aberta para o sobrenatural. Volte sempre. Este espaço é seu.
Este canal é uma casa espiritual para todos os que creem. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê paz. E que a presença do Espírito Santo te acompanhe em todos os dias da sua vida. Em nome de Jesus, amém.